A graça e a paz, queridos. Boa noite a todos. Não dá nem para falar do tamanho da honra, do privilégio que é estar aqui depois de tantos anos e no púlpito. Esse lugar é um lugar de muitas lembranças, muitas recordações. Eu, enquanto estava cultuando ali, me lembrava de Emília, por exemplo, sorrindo aqui no coral Vozes de Sião, sempre de forma tão envolvida e contagiante. Como não me lembrar dos meus professores tão fundamentais na minha caminhada cristã, naquele período atribulado da adolescência, Fátima e Décio Gueiros. Certamente eu devo ter dado trabalho para eles, mas eles tiveram bastante carinho e paciência para comigo. E tantas outras pessoas, tantas programações, a Embaixada, Dona Elvira, participando de acampamentos no Manaim. E hoje, apenas pela graça do Senhor, Ele me concede esse privilégio de estar aqui como um instrumento apenas trazendo essa mensagem para vocês. Eu, por me sentir da casa, tomei a liberdade de não me levantar na hora em que os visitantes estavam sendo apresentados. E é assim que eu quero trazer essa mensagem para vocês nessa noite. Como alguém que, embora não congregue mais aqui, mas que, como o pastor Paulo Sérgio falou, tem raízes muito fortes, muito profundas nesse lugar. Então, sem mais, eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé, por favor, e abrir a suas Bíblias na carta pastoral enviada a Tito, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 11 a 15. Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Sei que vai ser projetado ali, mas se você estiver com sua Bíblia e quiser abri-la, nós vamos voltar ao texto ao longo da mensagem. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua maravilhosa graça. Nós nos apresentamos aqui diante do Senhor, conscientes de que nós somos necessitados e carentes demais de ti. E é por isso que pedimos ao Senhor que o Senhor prepare a terra dos nossos corações, para que a semente que irá ser lançada, ela possa encontrar terra fértil. E que Deus, nós não saiamos daqui infrutíferos, mas que nós saiamos daqui produzindo a 30, 60 e 100 por um. Te pedimos, ó Deus, que esse encontro nessa noite seja proveitoso, seja frutífero para todas as nossas vidas, nós que estamos aqui, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus queridos, e novamente, se vocês quiserem ficar com as suas Bíblias abertas, nós vamos voltar ao texto. Temos diante de nós uma das cartas pastorais que Paulo enviou àqueles discípulos amados e também companheiros de ministério. E nessa porção aqui, o nosso texto nos informa, dependendo da sua versão, o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou porque a graça de Deus que traz salvação tem sido manifesta a todos os homens. E o que nós vemos de imediato é que Deus, Ele manifestou a sua graça. A sua graça não ficou escondida, ela não ficou oculta, mas o Senhor, chegado o momento adequado, chegando o momento preciso, Ele revela a sua graça e o faz de forma plena e de forma abundante.
E a graça, se nós somos cristãos, é uma palavra com a qual nós lidamos no nosso cotidiano. É uma palavra com a qual nós estamos extremamente familiarizados. Mas nunca é demais fazer a pergunta: o que é graça? Graça é favor. E quando nós pensamos na palavra favor, na nossa cultura, nós podemos pensar em pelo menos dois usos, em situações distintas. Um uso é aquele do chefe, que chega para o seu empregado, para o seu subalterno, e ele diz assim: por favor, dá para você entregar os relatórios até o final da semana? Mas, para bom entendedor, poucas palavras bastam, não é verdade? Se o subalterno tiver um pouco de bom senso e um pouco de juízo, ele sabe que enviar o relatório até a data determinada não é, em hipótese alguma, um favor que ele está fazendo. É a sua obrigação. De forma que favor entra nessa frase apenas para que a pessoa seja gentil. Mas você sabe que quando o irmão carente pede a você que o leve lá na saída da cidade, porque ele não tem dinheiro, porque é perigoso andar de ônibus nesse horário, porque ele está se sentindo mal, e você faz isso, aí sim o favor se estabeleceu. Porque você não está, em hipótese alguma, obrigado a fazer isso. E é justamente nesse segundo sentido que graça quer dizer favor. Deus, ele não estava obrigado para conosco. Deus, ele não tinha nenhum compromisso moral ou legal para estender a sua mão e vir ao nosso encontro. E é por isso que essa graça é maravilhosa. E é por isso que ela arranca de nós lágrimas ou júbilo. Porque Deus, ele não tinha que fazer isso, mas ele decidiu fazer. E ele faz isso manifestando a sua graça. A palavra manifestar no original é a mesma palavra que é utilizada para falar sobre o pôr do sol. E da mesma forma que quando o sol, o nascer do sol, e da mesma forma como quando o sol nasce, ele põe fim às trevas, ele dissipa, já quando os primeiros raios despontam no horizonte, assim tem sido a graça de Deus na face do planeta Terra. Às vezes nós olhamos para o estado do nosso mundo, nós vemos como o mal tem militado de diversas maneiras, nós vemos as ideologias, nós vemos as tendências, nós vemos alguns programas, nós vemos algumas agendas, e nós ficamos com aquela sensação de que o cristianismo está perdendo. Mas, meus irmãos, a palavra nos garante: o Senhor edificará a sua igreja. A graça, ela não apenas irá triunfar no final, mas ela tem triunfado ao longo da história. A graça, irmãos, é favor. Mas qual é o favor? E talvez a melhor maneira de nós pensarmos nesse favor, nessa graça, é nós enxergarmos uma espécie de pacote de bênçãos. E aí eu trago uma ilustração para você, que é a seguinte: imagine que um dia você está em sua casa e o moço do correio chega com um pacote do Sedex. E ele diz para você: isso aqui é para o senhor. E aí você vê lá: compareça na agência de turismo tal, porque você foi premiado. Você vai lá e você descobre que você ganhou passagens para fazer uma volta ao mundo com tudo pago. Mas não é apenas isso. Você ganhou todos os hotéis de todas as cidades da Ásia e da Europa de graça. E não é apenas isso, você ganhou uma bolada para gastar com o que você quiser. Mas as bênçãos não acabam aí. À medida que você chega em Portugal e na Espanha, e que você chega em Dubai, no Oriente Médio, você descobre que tem esperando por você convites para jantar nos melhores restaurantes, convites para entrar nos melhores museus, para assistir os melhores balés, e as bênçãos, elas começam a se multiplicar. E no final das contas, você curioso para saber quem foi que lhe deu esse presente, você descobre que foi o pai da pessoa que você maltratava na época em que você estudava na escola. Ou seja, não apenas as bênçãos, elas são infindáveis e contínuas,
mas elas vêm de alguém cujo filho foi rejeitado por mim e por você por tanto tempo. Mas porque a sua graça é enorme e o seu amor incompreensível, ele continuou insistindo até que nós cedêssemos. Louvado seja o Senhor por essa graça, irmãos. Essa é a graça que veio ao nosso encontro. E a personificação da graça, como nós lemos no texto, é justamente Jesus encarnado, é Jesus deixando a glória celestial e vindo morar entre nós. E é por isso que, como lemos, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa graça, esse pacote de bênçãos, é entregue para nós na forma do Evangelho. E nessa noite, independentemente de você já ter tido um encontro com Cristo ou não, você e eu precisamos nos lembrar que nós nunca estaremos totalmente plenos do Evangelho. Nós nunca chegaremos ao fim, nunca chegará ao fim a nossa necessidade do Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus. Porque o Evangelho, ele não apenas ressuscita os mortos, mas ele dá a capacidade para que aqueles que foram ressurretos possam viver nesse mundo onde há tantas circunstâncias adversas. É o Evangelho que revela a graça do Senhor. E o cerne do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo e é a obra de Jesus Cristo. Talvez nessa noite haja pessoas aqui que podem estar familiarizadas com aspectos da fé evangélica, mas que ainda não tenham tido um encontro com a graça que é apresentada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. E por que eu estou falando assim? Porque o meu testemunho pessoal vem à minha mente nessa hora. Queridos, para minha tristeza, para minha vergonha, mas para a glória de Deus no futuro, olha o que aconteceu. Eu tive todas as oportunidades e privilégios aqui nessa igreja. Como eu disse, eu participei da escola bíblica dominical, eu cheguei a participar do coral para adolescentes, algum coral de Natal. Eu fui para acampamentos, ouvi inúmeras pregações do pastor Jabes e de tantas outras pessoas que ministraram aqui. Eu cheguei a ser professor da escola bíblica dominical. Eu acredito que a minha parceira está ali ao meu lado. Mas o fato é que todos esses anos eu olhava para a minha vida e eu dizia: tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando. A minha vida é uma vida de fachada. Eu sou um hipócrita, eu sou um fariseu. Se as pessoas conhecessem quem eu verdadeiramente sou, elas saberiam que eu não passo de uma farsa. E o fato é que só aos 24 anos eu tive um encontro verdadeiro com a graça transformadora de Cristo Jesus. Glória a Deus, porque Ele é Deus que dá segunda chance, e terceira, e quarta, e quinta. E meus irmãos, eu sou uma das provas vivas de que é possível você sentar nos bancos da igreja domingo após domingo. É possível você participar de programações. É possível você se envolver com ministérios. É possível você conhecer a linguagem gospel. É possível você memorizar hinos e até versículos, mas não ter um encontro com aquele que é poderoso para transformar vidas. Mas nessa noite, se você estiver ouvindo com ouvidos atentos, saiba que a graça do Senhor, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Hoje pode ser o dia em que o Senhor vai mudar a sua sorte.
Hoje pode ser o dia em que um novo capítulo na sua história vai começar a ser escrito. Hoje pode ser o dia em que você vai sair da condição de perto do reino para fazer parte do reino. Hoje vai ser o dia em que luz vão inundar as suas trevas. E que um pão que você não encontra na mercearia vai matar a sua fome. Irmãos, essa graça, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E a pergunta inevitável é, se essa graça foi manifesta salvadora a todos os homens, por que tantos se perdem? Por que todos não são salvos? Porque o limite é a fé. É a fé que, de certo modo, ativa a graça de Deus. Hoje pela manhã, lá na Igreja Batista Betel do Augusto Franco, igreja da qual eu faço parte, nós ministrávamos sobre Jesus indo pela segunda vez na cidade de Nazaré. A primeira, logo no início do seu ministério, em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30, nós sabemos que Jesus prega aquele sermão baseado em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus diz, olha, hoje se cumpriram essas escrituras diante de vocês. E o que é que aconteceu? As pessoas o desprezaram e quase o precipitam abaixo de um despenhadeiro. Eles queriam matar Jesus. Um ano depois, Jesus dá uma segunda chance a Nazaré e Jesus volta àquele lugar. Em Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6, e ele prega na sinagoga uma vez mais. E aquelas pessoas que a princípio se maravilharam, depois chegam e começam a falar, mas esse daí não é o filho de Maria? Esse daí por acaso não é o carpinteiro? E o resultado é que Jesus pôde fazer pouquíssimos milagres naquele lugar, e Jesus se maravilha da incredulidade daquelas pessoas. E o texto continua dizendo que Jesus segue caminho e ele vai para as outras aldeias da circunvizinhança. E não há relatos nos evangelhos de que Jesus tenha voltado àquele lugar. A graça de fato havia se manifestado salvadora a todos os homens. Mas a incredulidade, ela se apresenta como uma barreira para que essa graça possa ser desfrutada. Portanto, meu amigo, minha amiga, que nos visita ou não, você que talvez já esteja aqui nessa igreja há algum tempo, sonde o seu coração e veja se você tem adiado tomar a decisão mais importante da sua vida, que é, sem reservas, entregar-se completamente ao Senhor Jesus. Porque a esses Ele dá o direito e o poder de se tornarem filhos do Deus vivo. Essa graça em Deus, querido, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta, essa graça em Deus, de Deus em Cristo, ela também é pedagógica. Veja o que diz o versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa graça de Deus em Cristo, ela é pedagógica. Ela é didática. Ela nos ensina. Ela é uma professora, mas se há um professor, é preciso que haja alunos. E se há um conteúdo sendo ensinado, é preciso que haja aprendizagem. E aprendizagem, de acordo com a psicologia, quer dizer transformação ou mudança de comportamento. Como é que você sabe que uma pessoa, de fato, internalizou alguma coisa? Que o conhecimento foi sedimentado? É quando um comportamento é modificado. E aí, o que é que nós vemos aqui nesse versículo? Que há algo negativo e há algo positivo a se fazer. Negativo no sentido de se evitar e positivo no sentido de que é preciso fazer. E o negativo, como diz o texto, é renegar a impiedade e as paixões mundanas. Renegar não é uma palavra que nós utilizamos com muita frequência. Mas renegar é a palavra que nós podemos empregar quando nós deixamos, abandonamos e até mesmo aborrecemos e abominamos uma organização, por exemplo, da qual nós fazíamos parte no passado, um partido, um grupo.
Porque nós já não concordamos mais com aquelas ideias. Porque nós já não temos mais aquelas convicções. E por conta disso, nós entendemos não dar mais para nós andarmos de mãos dadas lado a lado. É preciso mudar de aliança. E muitas vezes, aqueles que renegam esses grupos, partidos, ideologias, eles dão um giro de 180 graus e eles vão na direção contrária. E quando eu e você nos convertemos, foi justamente isso que aconteceu. A palavra para arrependimento no grego, ou melhor, para conversão, metanoia, ela traz essa ideia de um giro de 180 graus, fazendo com que você fique de costa para aquilo que antes você amava e você agora se volta para aquele a quem por tanto tempo você e eu desprezamos. Fica claro que renegar é uma linguagem militar, é uma linguagem de guerra, porque não se enganem, irmãos, nós que estamos na graça, não fomos chamados para viver uma vida cômoda e uma vida confortável, como se não houvesse hostes de principados e potestades tentando nos destruir ou nos trazer de volta para o mundo de onde nós saímos. Nós lutamos dia após dia contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. E nessa luta, renegar é algo imprescindível. O que é que eu devo renegar, que é tão nocivo para a minha vida? O texto diz: impiedade e paixões mundanas. E piedade, irmãos, é a completa falta de reverência em relação a Deus. É uma percepção errada de quem Deus é. E uma percepção errada de Deus me leva a um relacionamento errado com Deus. A impiedade, já disse alguém, é uma má teologia. É um estudo torto, bizarro, troncho sobre Deus, que faz com que Deus se torne aquilo ou aquele que Ele não é. É a impiedade que leva àquilo que o professor e pastor Augustus Nicodemos chama de ateísmo cristão. Não é um ateísmo declarado, não é um ateísmo que vai para a praça levantar panfleto, ou dar panfleto, mas é um ateísmo que, embora diga que creia no Senhor, vive como se Ele não existisse. É um ateísmo que assola a igreja evangélica nacional. A impiedade é quando tantos pregadores, eles transformam Deus em seu servo e fazem com que os homens se tornem senhores, e Deus agora está obrigado a cumprir cada um dos desejos dos homens. Se você escuta rádios evangélicas locais, se você já andou visitando algumas igrejas, se você vê programas televisivos evangélicos, você já deve ter ficado com uma pulga atrás da orelha, coçando sua cabeça, se perguntando: mas é assim mesmo? E o fato é, não é novidade para ninguém, que no Brasil o evangelho está passando por um momento extremamente difícil. E se no passado, nos anos 70 e 80, havia uma grande alegria quando novas igrejas eram abertas, hoje a multiplicação de igrejas faz com que os líderes às vezes fiquem desconfiados de que talvez não seja tão bom para aquele bairro. Porque talvez naquele lugar, mais um charlatão oportunista tente tirar tudo que as pessoas têm e não têm, e vão dizer que aquilo ali é o evangelho. E às vezes nós precisamos estar atentos para renegar toda a impiedade. A impiedade, ela está no mundo, meus irmãos. Ela é externa a nós, mas ela quer em todo o tempo nos trazer de volta para o seu time. E as paixões mundanas são aqueles desejos que muitas vezes nos consomem por aquilo que é proibido. É o desejo pela pornografia. É o desejo pelo adultério. É o desejo pelo caixa 2. É o desejo pela aceitação e popularidade que faz com que nós
venhamos a abrir mão de certos princípios para que possamos estar no meio do grupo. É um anseio tão grande por entretenimento, porque eu sou jovem e a minha vida está passando, que faz com que eu vá para lugares onde eu não deveria estar. Então, como é que eu renego essas coisas? Tomando atitudes. É não fazendo aquele comentário corrosivo que vai entristecer o irmão e ferir a unidade do corpo de Cristo. É não frequentar aquele lugar que tem uma fama extremamente questionável. É não se relacionar intimamente com uma pessoa que irá te corromper. As más conversações corrompem os bons costumes. É não olhar para aquilo que contamina a sua alma e que vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. É não cobiçar aquilo que Deus não te deu e saber que nós podemos sim viver contentes com pouco, se entendermos que Deus estando presente, nós temos o tudo. Renegar as paixões e a impiedade. Como o texto continua dizendo, aí no versículo 12, a nossa vida agora, ela é no presente século. E o que é que nós crentes costumamos dizer? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós vivemos essa tensão, e nós vivemos essa luta. E isso às vezes nos incomoda e nos fere. É essa dor de saber que eu já estou no reino, mas o reino ainda não se concretizou em toda a sua plenitude. É saber que a minha redenção se completará no advento da vinda de Jesus, ou quando eu for me encontrar com Ele. Eu sei que ainda tem capítulos para essa história, mas enquanto eu estou aqui, eu sofrerei oposições, eu sofrerei retaliações, eu serei alvo de difamação, de calúnia. A nossa vida agora, irmãos, é no presente século, e nós precisamos agir varonilmente no Senhor. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nos fortalecer na força do seu poder e continuar marchando, sabendo que aquele que começou a obra há de completá-la até o dia de Cristo. Ele não nos deixará caídos. Ele nos levará. É Ele quem está nos conduzindo. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é o nosso general. É Ele que passa adiante de nós. Nós estamos no presente século, mas nós sabemos que as aflições que vivemos nesse momento, elas são momentâneas, elas são passageiras e elas não podem se comparar com o eterno peso de glória do porvir. Isso deve aquecer os nossos corações, deve fazer com que nós retomemos o nosso fôlego e que a gente possa continuar a nossa caminhada. Nós estamos sim num período de instabilidade, de fraqueza, de calamidade. Nós estamos num período onde há muitos encantos nos cercando e tentando nos seduzir. E é por isso que nós precisamos nos lembrar de Demas. Estão lembrados de Demas? Ele foi um dos companheiros de Paulo na missão. Mas em uma dessas cartas pastorais, Paulo diz algo triste. Demas já não está mais conosco, porque ele amou o presente século. Nós precisamos nos lembrar da mulher de Ló. Nós sabemos que aquela mulher estava na casa de um homem justo, sob a influência de um homem justo. Ela teve a oportunidade de conviver por algum tempo com Abraão, tio de Ló. Mas eis que no dia da grande salvação, no dia do grande livramento, no dia em que os anjos puxam pelas mãos e conduzem em direção a fora da cidade, porque Sodoma e Gomorra iria ser destruída, aquela mulher olhou para trás. E ela olhou para trás porque o seu coração nunca tinha saído daquele lugar. Porque ela amou o presente século. O que Paulo nos diz em Romanos 12, 1 e 2, passagem tão
conhecida da igreja é: rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, não vos conformando ao presente século, mas sendo transformados pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sim, irmãos, nós precisamos saber que estamos no presente século. Isso nos incomoda, isso nos entristece, mas precisamos ficar alertas, porque as forças que operam para instituir e estabelecer o presente século, elas não irão desistir de nós e vão sempre tentar nos levar de volta para elas. A nossa vida no presente século precisa ser como a da garça. Alguém já disse de forma muito poética que nós precisamos ter a graça da garça. Porque a garça, ela anda na lama sem sujar as penas. Com penas sujas, nós ficamos pesados, perdemos a beleza e nós não alçamos voos. Mas nós não nos cansaremos. Nós iremos sempre andar na presença do Senhor. Como eu disse anteriormente, há algo negativo a fazer e algo positivo a fazer. Se a nossa vida agora é nesse mundo, então como nós devemos viver? Nós devemos viver de forma sensata, justa e piedosa. Sensatez aponta para moderação, domínio próprio, autocontrole. O livro de Provérbios fala muito sobre o sensato e insensato. E nós, irmãos, nós precisamos ter essa sensatez, esse domínio próprio e essa sobriedade que nos afasta daquela postura e atitude que é: se pisar nos meus calos, vai ouvir. Olha, eu estou bonzinho, mas não precisa de muito para eu subir nas tamancas e rodar a baiana. E às vezes, nós pensamos assim, e nos nossos círculos mais íntimos nós falamos dessa forma. Nós muitas vezes somos dominados pelas nossas emoções. E o que o Senhor nos diz, o que Paulo nos diz, né, é que nós precisamos viver com sensatez. A gente precisa viver com justiça. Fazer aquilo que é certo. Nós vivemos numa sociedade corrupta e corrompida. E nós precisamos tratar o outro dando a ele aquilo que é seu de direito. Nós precisamos agir de forma que a pessoa que está ao nosso lado se sinta abençoada por nós. Porque nós não somos parciais. Nós não podemos tratar as pessoas com dois pesos e duas medidas. E por fim, nós precisamos viver com piedade. Piedade é a maneira como você vive, que revela o Deus em quem você crê e a quem você serve. Na antiguidade era comum que as pessoas observassem o estilo de vida dos seus conterrâneos, dos cidadãos, e pudessem dizer, por exemplo, na Grécia: ali é um adorador de Mercúrio, ou de Hermes. Ali, é de Zeus, Artemis. Pela maneira como aquelas pessoas viviam. E o que a gente vê em Atos capítulo 11 é que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo. Havia alguma coisa na maneira de falar, na maneira como aquelas pessoas viviam, que fazia com que eles fossem identificados como cristãos. E é isso que nós precisamos, irmãos, nas nossas vidas. Nós precisamos, mais do que o terno, mais do que a Bíblia debaixo do braço, nós precisamos de um estilo de vida que testemunhe esse fato. Aquela pessoa teve um encontro com Jesus. Quer que eu lhe diga por quê? Porque novamente falando sobre a situação alarmante em que se encontra a igreja. É preciso lembrar que no passado pastores que eram tão respeitados, que eram pessoas que diziam na barbearia: esqueci minha carteira em casa, mas amanhã eu volto aqui e pago. E essa pessoa saía. E um outro cliente que não o conhecia dizia: mas e você acredita mesmo que ele vai voltar e pagar? Acredito, porque ele é um pastor evangélico. Hoje em dia, é uma das classes, juntamente com os policiais e políticos, menos
desacreditadas. Se você chega num lugar para fazer um financiamento de um carro ou de um apartamento e você diz que é pastor, muitas vezes as pessoas ficam um pé atrás. E por quê? Porque o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por causa do próprio povo de Deus. E é por isso que nós precisamos dar um testemunho que faça com que as pessoas digam para a glória de Deus: você é crente, mas você é um cristão diferente. Você é um cristão que de fato segue os passos de Jesus. Essa graça de Deus em Cristo, irmãos, ela é preparadora. Se você puder olhar aí, o versículo 13 diz, continuando: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O clamor da igreja ao longo dos séculos tem sido: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Foi justamente isso que o coral estava cantando nessa noite indiretamente. Quando o Senhor vem? Até quando teremos que esperar? Senhor, vai demorar muito ainda. De forma que esse deve ser o clamor ardente da igreja. Nós não somos irresponsáveis e deixamos de mão a vida secular que vivemos aqui. Nós pagamos nossas contas, nós acordamos cedo na segunda de manhã para fazer os nossos afazeres. Mas nós vivemos com os pés aqui, com os olhos lá em cima. E a pergunta que você e eu precisamos fazer é: nós temos mantido os nossos olhos no alto? Não apenas para clamar aquele que pode nos socorrer. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas eu volto os meus olhos para cima na expectativa de que o meu Senhor venha a qualquer momento rasgando os céus para me buscar. Porque essa deve ser a expectativa da igreja militante, da igreja fiel, da igreja lavada e redimida no sangue de Jesus. Irmãos, volta e meia acontecem fenômenos meteorológicos que fazem com que as pessoas voltem os seus olhos para os céus. E não fazem muitas semanas que aconteceu um eclipse lunar. E eis que todo mundo vai para as ruas e sobe nos telhados e abre as suas janelas e é uma grande farra. Mas o que é o eclipse senão a ocultação de um corpo por outro? Mas o que o nosso texto nos diz é que vai haver um momento em que não uma ocultação irá acontecer, mas uma revelação, uma manifestação, e essa manifestação gloriosa é a vinda do nosso Senhor Jesus para nos buscar. Essa é a nossa bendita esperança. E é por isso, irmãos, que às vezes eu preciso abrir meu coração e confessar. Me chateia e me contraria quando os crentes, eles conseguem celebrar qualquer coisa. A vitória do Flamengo, se você é Flamengo. A vitória do Vasco, quando raramente acontece. Você celebra quando você vai ver os Vingadores Ultimato. Você se empolga com tantas coisas do dia a dia. Mas às vezes, em relação às coisas de Deus, há uma solenidade que me espanta, porque ela lembra muitas vezes frieza. Nós deveríamos nos empolgar mais em relação a essas coisas, porque nós vivemos entre duas manifestações. Nós fomos abençoados pela manifestação da graça. E nós vivemos na expectativa da manifestação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que virá buscar o seu povo, a sua noiva, para um grande banquete glorioso. Você não pode perder essa festa. Eu e você temos que estar lá. E é por isso que na sexta-feira, dia 20 de setembro, a igreja vai sair pelas ruas proclamando essa mensagem. Porque nós sabemos que o poder está no Espírito Santo, que ainda hoje convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quem sabe, para surpresa dos irmãos, sejam muitos ou poucos, o Senhor vai fazer no dia 20 algo parecido com aquilo que aconteceu em Éfeso, Atos capítulo 19. Paulo expulsa demônios. E as pessoas, diante da manifestação do poder de Deus, elas vêm pelas ruas e elas fazem uma grande fogueira e ali elas jogam seus livros de feitiçaria e elas proclamam pública e abertamente
que elas estavam abandonando sua vida passada regressa e elas estavam abraçando o Senhor Jesus. Isso ainda acontece nos dias de hoje, meus irmãos. E é por isso que eu já me somando ao pastor Paulo Sérgio, quero conclamar você que já decidiu no seu coração que você vai estar presente. Ore para que Deus comece, quem sabe aqui nessas imediações, um grande avivamento no dia 20. E que pessoas com lágrimas nos olhos e com muita convicção no coração cheguem até vocês dizendo: eu quero esse Deus na minha vida, eu quero esse Jesus, eu quero essa transformação, eu quero experimentar isso dentro de mim. Sim, meus irmãos, essa graça de Deus, ela é uma graça que nos faz ficar com os olhos no alto. Nós somos um povo que está de malas prontas, lombo cingido, sandálias nos pés, cajados nas mãos. Porque em qualquer momento o Senhor virá, a trombeta vai tocar e nós seremos promovidos, por assim dizer, para a glória eterna. Perguntaram a John Wesley, o grande avivalista inglês do século XVIII. John Wesley, o que é que aconteceria se você soubesse que Jesus está voltando amanhã? E ele disse: não aconteceria nada de diferente daquilo que eu já faço diariamente. Eu acordaria, tomaria meu café, faria minha meditação e faria os meus afazeres próprios do ministério. E sabe por que John Wesley falou isso? Porque ele vivia preparado para essa volta. Ele não precisava de um alarme, como as noivas de Mateus 25, que estavam a dormir e todas foram despertadas com um grito de: eis o noivo. Ele estava ciente de que essa volta era iminente, poderia acontecer em qualquer momento. Essa expectativa, pela bendita esperança, ela tem poder para transformar vidas, irmãos. Porque quando você entende que em qualquer momento você vai se deparar com Deus, e você só faz isso de duas formas: ou enxergando Deus como o justo juiz, ou como o Pai amoroso, você emenda aquilo que tiver que emendar, você abandona aquilo que tem que abandonar, você trilha o caminho como deve trilhar, você vive da maneira como deve viver, porque você está preparando o caminho, pavimentando a estrada para a chegada do seu Rei. Essa graça de Deus em Cristo, ela é purificadora. Se você puder acompanhar comigo, nós estamos quase acabando. Diz aí no versículo 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Remir, irmãos, é liberar alguém mediante o pagamento de um resgate. É aquilo que acontece quando um filho de um rico famoso é sequestrado. E então aquela quantia milionária é depositada num banco e o final feliz passa nos jornais. Foi resgatado a filha de Silvio Santos. Foi resgatado o filho do Luciano Huck. Quando nós pensamos em resgate e em sequestro, nós sempre pensamos no valor da vida daquele que foi raptado, não é verdade? Se o filho do seu José da Feira é sequestrado, R$100 está de bom tamanho. Mas se é o filho de Bill Gates, apenas um valor bilionário. E a gente pensa que é pelo valor da pessoa ou da sua família que o dinheiro é cobrado. Mas e quando a gente pensa no sequestrador? E quando a gente pensa no estuprador? E quando a gente pensa no pedófilo? E quando a gente pensa na escória da sociedade e da humanidade? Quando nós pensamos no homicida? Quando nós pensamos naquele que abusou de mulheres e crianças? Qual é o valor que essas pessoas têm? E o que o Evangelho nos diz, para nos deixar boquiabertos, é que o preço foi o sangue de Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu pelas prostitutas. Cristo Jesus morreu pelos adúlteros. Cristo Jesus morreu pelos drogados. Cristo Jesus morreu pelos travestis. Cristo Jesus morreu por gente como eu e como você. Porque, irmãos, é importante que nós permitamos que
que o Espírito Santo nos humilhe a esse ponto nessa noite, dizendo: não é porque você era bonzinho, não é porque você merecia, mas é porque, embora você tivesse nascido em pecados e vivido mergulhado no pecado, eu coloquei a minha mão no poço, tirei você de um lago de lama e perdição, coloquei os teus pés sobre a rocha e te firmei os passos. Esse é o sangue de Jesus. Eu não valia nada, mas Ele morreu por mim. Como seria bom, irmão, se nós pudéssemos nos olhar no espelho de vez em quando e dizer: olha aqui, cara, olha aqui, mulher, tu não merecia, mas Deus te amou. Ele derramou graça abundante na sua vida. Jesus se deu por gente como essa e gente como nós. Ele pagou o preço, derramando o seu sangue. Para quê? Para nos purificar, irmãos. Para purificar um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de boas obras. Nós não somos de ninguém mais, nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. E é por isso que nós podemos dizer: só o Senhor é Deus, Baal não é Deus. Não servirei a dois senhores, porque só o Senhor é Deus. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que vos voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o coração, e servi a Ele só. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque nós somos dele. Ele nos comprou a preço de sangue, muito mais valioso do que ouro e prata, que o ladrão rouba e que a ferrugem corrói. Enfim, meus irmãos, essa graça de Deus em Cristo nos dá pastores. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Olha só, essa carta é pastoral, mas ela não deveria ser lida apenas no gabinete. Essa carta é pastoral, mas ela deveria ser lida de púlpito. Essa carta não era apenas uma reflexão teológica para que Timóteo pudesse aprender um pouco mais através de correspondência à distância, mas era uma carta que deveria instruir as pessoas que estivessem presentes todas as vezes que elas fossem lidas. E nessa carta, Paulo está dizendo para as pessoas: olha, você, Timóteo, tem poder, autoridade dada por Cristo para exortar e repreender, que ninguém te despreze. Nós vivemos uma época de desigrejados. Não sei se os irmãos estão familiarizados com esse termo. O número de cristãos que não congrega aumenta cada vez mais. E as justificativas são as mais diversas. Mas uma das razões é porque as pessoas não querem pastores, mestres, líderes que estejam ali fazendo o trabalho que é próprio de um pastor. O pastor, ele traz refrigério. É o pastor que vai lá na sua casa te consolar quando um membro da sua família falece. O pastor, ele te dá instrução. É ele que te discipula quando você está dando os primeiros passos na fé e ele te ajuda a caminhar. Mas se você leu ou ouviu bem essas palavras que estão aqui, o pastor, ele tem a autoridade dada por Deus, os pastores, para exortar e repreender, para dar puxão de orelha, para ir lá e tirar carrapicho, para ir lá na sua casa e dizer: olha, você não está fazendo aquilo que é reto diante do Senhor, você precisa emendar os seus caminhos. E todas essas coisas, irmãos, são provas e manifestações da graça de Deus nas nossas vidas. A pergunta então é: eu quero mais e mais dessa graça de Deus na minha vida. Estamos comemorando 106 anos de existência. Eu quero chegar no próximo ano aqui, na celebração do próximo aniversário, dizendo: Senhor, obrigado por mais um ano, porque a tua graça me foi suficiente. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque por causa da tua graça os meus lábios te louvam. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos orar
e eu passo a palavra em seguida para o pastor Paulo Sérgio. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa graça bendita e maravilhosa. Senhor, como somos limitados na nossa capacidade de compreender a dimensão, a extensão, ó Deus, a eficácia dessa graça, mas pedimos nessa noite, pelo Teu Espírito, comunica, ó Deus, essa graça aos nossos corações. E Deus, pela Tua misericórdia, não permita que saiamos daqui da mesma forma como entramos e como chegamos. Ó Deus, que saiamos daqui felizes, celebrando a grande graça que foi revelada, que foi manifesta, porque o Senhor nos ama. E a obra que o Senhor começou em nossas vidas através da graça, irá ser concluída para o louvor do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. A palavra está com o pastor Paulo Sérgio. Glória a Deus, irmãos.